Olá, é sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um trechinho de um dos 21 temas apresentados por Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai ver o ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha o seu cadastro. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs com 21 temas apresentados por Cid Moreira. Se quiser baixar os áudios, você vai e só clicar em áudios e pronto. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de informar os seus dados, nome e endereço com CEP. Você já ouviu falar que o sábado foi abolido? Que o dia de guarda hoje é o domingo? O programa Está Escrito apresenta para você a série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. E no programa de hoje, Ivan Saraiva afirma: o sábado continua sendo o 4º mandamento da Palavra de Deus. Você não pode perder. O Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. Hoje com o tema O sábado foi abolido. Olá, amigo do programa Está Escrito, seja mais uma vez muito bem-vindo. Estamos apresentando a série As 7 Mentiras que você só ouve na igreja. Hoje vamos apresentar uma mentira que parece que é quase institucionalizada, a mentira de que o sábado foi abolido. Você já ouviu isso por aí? Não acha estranho que pessoas aceitam os 10 mandamentos até a morte de Cristo e depois da morte de Cristo começam a aceitar apenas 9 dos 10 mandamentos? Outros foram mais longe, já percebeu? Eles conservaram apenas 8 dos 10 mandamentos originais de Deus. Aboliram o 2º, que diz para não adorar imagens, mudaram o 4º mandamento, que fala para guardar o sábado para o domingo, aí dizem para santificar as festas, outros dias do ano, que não está no mandamento original, e aí, então, para eles não ficarem apenas com 9 mandamentos, dividiram o 10º mandamento em 2. Isso mesmo, fizeram uma verdadeira bagunça na lei de Deus. Isso quer dizer, vale o mandamento, não matarás, vale o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, até vale o não dirás falso testemunho, mas o mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar, este não vale mais. Agem como se o sábado tivesse sido abolido, mudado, riscado. Por que fazem isso? Antes de continuar, eu quero ler com você o que está escrito no livro de Êxodo, o 2º livro da Bíblia, no capítulo 31, no verso 17. Êxodo 31, verso 17, diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você entendeu? Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Sabe, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirava os profetas, os apóstolos, eles escreveram. Mas a sua lei Deus não delegou para ninguém. Ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Uma coisa precisa ficar clara, bem clara.
A lei é de Deus e não de Moisés. Porque as pessoas afirmam isso, né? Não, isso aí é a lei de Moisés. Não, essa lei não é de Moisés, essa lei é a lei de Deus. O sábado surgiu antes de Moisés. Antes do povo judeu existir, o sábado já existia lá na criação. Vamos relembrar. Você tem aí sua Bíblia, Gênesis 2, 2 e 3. Texto básico no início da Bíblia, Gênesis 2, 2 e 3 diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sábado surgiu há muito, muito tempo atrás, junto com o primeiro homem, com Adão. Na verdade, Deus fez o sábado por causa dele, do homem, e não o contrário. É o que Jesus Cristo disse em Marcos 2, 27. Jesus declarou o seguinte, Marcos 2, 27. E acrescentou, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, querido, enquanto existir o homem, o sábado também vai existir, porque o sábado foi feito para o homem, como uma bênção, um benefício para o homem. O sábado foi necessário antes do pecado. Quanto mais agora. Depois que o pecado entrou nesse mundo, a gente precisa dessa bênção de Deus mais do que nunca. E cada dia mais pessoas têm aberto o coração para a importância de tirarmos um dia específico da semana para o nosso relacionamento com Deus, com a família, com os nossos semelhantes, com os nossos filhos. A criação de Deus estabeleceu a ordem que deveria governar o mundo. Criou o dia, a noite, a semana, os meses lunares, os anos solares, enfim, pôs tudo em ordem e entregou tudo para o homem a fim de que este usufruísse da criação com sua sabedoria. Junto com o pacote dado por Deus, veio o sábado de descanso, criado por Ele para que depois de 6 dias de trabalho, de labuta, o homem pudesse parar e se lembrar de que tudo que ele tem vem do seu Deus, do seu Criador. Essa é uma das funções do sábado. Da mesma forma pela qual Adão amava a Deus e procurava fazer sua vontade, também guardava o sábado como um memorial eterno da criação. Afinal, ele foi um mandamento específico de Deus. E não houve em momento algum da história nenhum dispositivo bíblico que simplesmente o desaprovasse ou simplesmente dissesse assim, não, o sábado agora deixou de existir. E foi assim que Adão foi passando de geração em geração a verdade do sábado. De Adão para Sete, de Sete para Noé, de Noé para os patriarcas, todos passando as leis, todos passando a lei de Deus, o caráter de Deus. E eles iam passando de filho para filho, pois todos amavam a Deus e por consequência queriam fazer sua vontade. Talvez você esteja dizendo, mas o sábado foi guardado só depois de Moisés no Sinai? Não. Veja que coisa interessante. Abra mais uma vez a sua Bíblia. Veja que nós estamos indo sempre para a Bíblia. Veja o que está escrito em Êxodo 16, 28. A palavra do Senhor declara, Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Você prestou atenção? Consegue entender e identificar o contexto desse texto? Deus estava dizendo ao povo que ao ir no deserto, no dia de sábado, procurar maná, eles não iriam achá-lo de forma alguma. O pão que vinha do céu, ele não caía no sábado. Eles estavam desobedecendo a sua lei e os seus mandamentos quando eles iam tentar pegar o maná no sábado. O maná não caía no sábado. O maná, ele tinha que ser pego diariamente. Mas na sexta-feira caía a porção dobrada. Eles podiam recolher aquele maná e não pegava bicho no maná. Quando o povo ia no sábado pegar maná, além de não encontrar, Jesus diz assim, até quando? Até quando vocês vão desrespeitar o meu mandamento? O detalhe de tudo isso é que esse verso aparece no capítulo 16, como nós lemos, e a lei só foi dada a Moisés 2 meses depois, no capítulo 20. Então o povo já conhecia a lei de forma oral. E isso, é claro,
É evidente, porque sem lei não há pecado. Então, o povo conhecia a lei de Deus, sabia o que deveria fazer antes dos mandamentos, antes das tábuas da lei. Então, o sábado não começou ali com Moisés. O sábado, nós vimos, vem lá no Gênesis, desde a criação, passa oralmente por todos. Isso é mostrado biblicamente através desse relato do maná. Agora, com a vinda do Messias e a necessidade de entregar o coração ao Salvador, tudo isso já tinha sido dado a Adão e foi reafirmado a Cristo. Veja, será que Jesus veio e aboliu os mandamentos? Aboliu porque Jesus é o único que teria autoridade para fazer isso. Lógico que eu não vejo razão para Jesus fazer, mas ele poderia fazer. Claro, ele é o Senhor de todas as coisas. Veja o que Jesus disse no livro de Mateus, o primeiro dos evangelhos. Mateus, no capítulo 17, capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim: Não penseis que eu vim abolir a lei, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu acho que isso é tão claro. Jesus, ele declara, eu não vim abolir a lei. Eu não sei se você reparou, a mentira que a gente ouve, e só ouve dentro da igreja, é de que o sábado foi abolido. As pessoas elas não têm coragem de dizer que a lei dos 10 mandamentos foi abolida, lógico, porque seria o mesmo do que nós dissermos que simplesmente agora matar é possível ou que roubar é possível. É claro que ninguém pode dizer assim, não, a lei foi abolida, mas então por que sacam um único mandamento e trocam esse mandamento do sábado para o domingo? Talvez você não saiba, mas a palavra domingo não aparece na Bíblia. Aparece como o primeiro dia da semana. Aparece 8 vezes apenas. Em nenhuma delas há qualquer referência de substituição ou troca em relação ao sábado. Querido, o fato de afirmarem a você de que o sábado foi abolido é uma mentira. Isso não é bíblico, isso não é real. E eu não posso alterar a Bíblia, você não pode alterar a Bíblia, seu líder religioso não pode alterar a Bíblia. Agora, talvez seja cômodo você permanecer na igreja que está, talvez seja cômodo porque talvez você tenha laços profundos de amizade com o seu líder religioso, ou talvez você seja a 3ª, 4ª geração que faz parte de uma mesma denominação religiosa. Agora, amigo, eu tenho que dizer uma coisa de maneira muito clara a você. Você vai ter que escolher ou guardar o sábado, que é o dia do Senhor, ou viver guardando um dia pagão. Um dia que nunca esteve no coração de Deus, muito menos de Jesus Cristo. Os discípulos não guardavam o domingo. O sábado sempre foi o dia do Senhor. Leia esse livro de uma capa a outra e você não encontrará um único verso dizendo que nós devemos mudar o sábado para o domingo. Então, querido, tome a sua decisão. Jesus ia ao templo todos os dias, mas havia um dia que ele não deixava de ir de jeito nenhum. Você quer ver? Acompanhe comigo o que está escrito em Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Veja que dia é esse. Lucas 4, verso 16 diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, conforme o quê? Conforme o seu costume, e levantou-se para ler. Qual era o hábito de Jesus? Qual era o costume de Jesus? Eu acho que ficou claro. Jesus ia em que dia, igreja? No sábado. Então Jesus, o seu Criador, o seu Redentor, ia no sábado à igreja. E você vai em que dia? Na segunda, na terça, no domingo? Jesus é o meu modelo. Ele tinha esse hábito, era o costume dele. Jesus fez uma recomendação muito importante no seu último sermão. E essa orientação, ele falava a respeito do fim do mundo, ou seja, depois da sua morte. Veja o que está escrito em Mateus 24, 20. É uma orientação para dias futuros. Ele falou, obviamente, ali antes de morrer, mas ele estava se referindo a dias futuros. Mateus 24, 20 diz:
Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Agora a gente se pergunta, né? Por que Jesus falaria isso? Por que a fuga não deveria ocorrer no inverno nem no sábado? Ora, então Jesus está dizendo que o sábado estaria em vigor nesses últimos dias. No inverno acho que seria fácil de entendermos. Seria penoso, difícil fugir no inverno. Todos nós podemos imaginar isso. Agora, por que no sábado? Porque o sábado não era um dia apropriado para se fugir. Obviamente, as pessoas estariam na sinagoga, elas estariam na igreja, é um dia especial de adoração, todos seriam presa fácil. Se tivessem que fugir, eles estariam todos no mesmo lugar. Se a cidade fosse sitiada, se eles fossem cercados, se a cidade fosse invadida, eles estariam todos. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, ia ser muito mais complexo e difícil para eles. Portanto, amigo, se alguém disser para você assim, olha, o sábado foi abolido, peça que ele lhe explique o que está escrito em Isaías 66, verso 22 e verso 23. Pergunte para ele, me explique esse verso, olha só o que diz. Porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, e será que de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. No céu, de um sábado a outro sábado. Como é que o sábado foi abolido? Obviamente que não, amigo. E se alguém disser assim, que o sábado foi apenas para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, diga a ele o que está escrito em Isaías 56, verso 6. Isaías 56, verso 6 diz assim, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É só para o povo judeu? Claro que não, Jesus falando dos estrangeiros, guardando o sábado. O sábado faz parte da lei de Deus, é o quarto mandamento da Santa Lei. Deus não diria para o povo no passado, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e depois para o povo presente, podem se esquecer do quarto mandamento, abandonem o sábado, ele ficou desatualizado, é melhor guardar outro dia, guarde um domingo, ou então se não quiser, não guarde dia nenhum, ou qualquer dia você pode guardar. Querido, Deus não ia falar assim nos mandamentos, lembra-te do dia do sábado, para depois dizer, esqueçam-se do dia do sábado. Cuidado, porque tem muita gente pregando e ensinando essa mentira por aí, de que Deus mudou a lei. Ele mesmo disse em sua palavra, lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, eu acho que você conhece tão bem essa passagem, Jesus dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Se você for lá em Tiago 1,17, sabe o que você vai encontrar? É Deus dizendo, se apresentando através de Tiago, dizendo, nele, em Deus, não há mudança nem sombra de qualquer variação. Querido, a lei de Deus precisa estar gravada, cravada no meu coração. A lei de Deus é a expressão do seu caráter. Você e eu precisamos definir se vamos seguir a lei de Deus ou uma lei mudada por homens. Nós não podemos fazer isso, querido. Eu sei que você é sincero. Eu sei que você quer seguir a vontade de Deus. E talvez você esteja dizendo assim, não, mas eles ficam falando do sábado. Sabe por que a gente fala tanto do sábado? Porque há uma indignação profunda no meu coração de que o cristianismo simplesmente se esqueceu do dia de guarda. Se nós precisamos voltar para o Evangelho, se nós precisamos voltar para a Bíblia, então nós devemos buscar a pureza da mensagem teológica da palavra do Senhor. Se é terça-feira, guardemos todos a terça-feira. Se é o domingo, guardemos todos o domingo. Agora, querido, se é o sábado, tenha coragem de entender que isso não é um ponto periférico. Mudar a lei de Deus, mudar o que Deus escreveu com o seu próprio dedo, não é algo simplesmente descartável. Não é algo que eu posso desprezar, deixar de lado e falar assim, não, o que importa para mim é a graça, é a bondade, o amor de Deus. Feriram a lei de Deus, macularam a lei de Deus, mentiram, mudaram a lei do Senhor e nós
cristãos, vamos simplesmente nos calar, vamos simplesmente dizer, não, assim é mais cômodo mesmo. É claro que toda a sociedade, ela contribui para você não guardar o sábado como a Bíblia diz que você deve guardar. Mas Jesus nunca disse que seria fácil, amigo. Ele disse que o final valeria a pena. Por isso, vale a pena guardar totalmente a lei de Deus, integralmente. Você tem a lei de Deus gravada no seu coração? Tem mesmo, toda ela. Querido, a Joyce irá cantar mais uma vez. Coloque essa lei gravada na sua alma e você vai descobrir as bênçãos que Deus tem reservado àqueles que guardam a sua lei. Tenho a sua lei guardada dentro do meu coração. Nela posso descansar, pois traz paz e esperança. A Deus dou glória, pois na história provaste todo o seu amor, que eu viva agora sem mais demora, uma vida de gratidão.
Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós queremos cumprir a Tua vontade e seguir integralmente a Sua lei. Por isso, ajude-nos, ó Pai, a entendermos que o sábado ainda está em vigor. Que de alguma maneira o programa de hoje tenha ajudado pessoas a se decidirem, tenha despertado no coração de outros a dúvida em relação ao dia de guarda. Que todos entendam e percebam a importância disso. Centenas de textos da Bíblia que falam a respeito do sábado. O Senhor valorizou esse tema, por isso nós também devemos fazê-lo. Que o Senhor esteja ao lado de cada um de nós nas decisões que precisamos tomar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Não é maravilhoso saber que Deus escolheu um dia na semana para ter um encontro especial com o homem? Mas como guardar o sábado? O que devo fazer, o que não devo fazer? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 21 temas apresentados por Cid Moreira. Você pode ouvir enquanto dirige o seu automóvel ou no seu computador, ou até mesmo baixar os áudios no seu iPod ou celular. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página você vai ver o ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha com os seus dados. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs com 21 temas apresentados por Cid Moreira. Para baixar os áudios, é só clicar em áudios. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Diga que você quer o curso Verdades Bíblicas e nos informe os seus dados, nome e endereço completo com o CEP. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. E você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook Está Escrito Brasil. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.